Que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu querido e minha querida amada irmão em Cristo Jesus. Amém? Mais uma sexta-feira, mais um fim de semana, mais uma semana terminando. E eu quero compartilhar com vocês, meus amados, mais uma passagem que me fez refletir sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus, sobre o caráter de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês no livro de João, no capítulo 18, a partir do 15, que diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, mas Pedro ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou e falou à porteira, e levou Pedro para dentro. A porteira perguntou a Pedro: Não és tu um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: Não sou. Fazia frio e os servos dos guardas estavam em pé ao redor de uma fogueira que tinham feito para se aquecer. Pedro também estava com eles, aquecendo-se. Vamos dar uma puladinha lá para o verso 25. Simão Pedro continuava de pé, aquecendo-se. Então perguntaram-lhe: Não és um dos discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele quem Pedro cortara a orelha, perguntou: Não te vi no jardim com ele? De novo Pedro negou, e naquele momento o galo começou a cantar. Aleluia. Na verdade, Pedro é um apóstolo muito interessante, que me chama muita atenção. Na verdade, não somente Pedro, mas os demais apóstolos são pessoas muito interessantes, parecidas comigo e com você. Jesus, ele escolheu pessoas bem distintas, diferentes uma das outras. Pedro, por exemplo, era um pescador, assim como seu irmão André, Tiago e João, seu irmão, eram pescadores. Mateus era coletor de impostos. Judas cuidava das finanças do grupo dos 12, das ofertas que eles recebiam. Simão, o Zelote, se fosse um Estado Islâmico, de Jesus, ele era um revolucionário extremista. Então, na verdade, tinha Natanael, que era um homem, que Jesus fala no livro de João, nos primeiros capítulos, que ele era um homem justo, que era um homem temente, reto, íntegro diante de Deus. Então, na verdade, os apóstolos, eles são pessoas muito interessantes de serem analisadas. E cada apóstolo tem uma característica. Por exemplo, João é o apóstolo do amor. Quando lembra apóstolo João, todos nós vamos lembrar que ele era o apóstolo do amor. O apóstolo que escreveu o livro do Apocalipse, teve a revelação do Apocalipse. Se lembrarmos de Tomé, por exemplo, quando pensamos em Tomé, a primeira coisa que viemos à nossa cabeça é que ele duvidou, que é aquela pessoa que duvidou, que não teve fé, que descreu. Por isso que muitas pessoas não colocam o nome do filho de Tomé, por causa disso, dessa impressão, A pessoa erra uma vez e torna-se julgada durante toda uma história, só por um ato de pecado ou uma debilidade que ela teve. Mas Tomé foi um grande discípulo, foi um grande apóstolo. Ele foi martirizado de uma maneira muito tremenda por causa do seu testemunho. Assim também falo de Judas, o traidor, o Iscariotes. A primeira impressão que temos de Judas é que ele era o traidor. Mas Judas também teve as suas características. Judas também fez milagres junto com os apóstolos. Judas também batizou. Mas por causa do pecado de Judas, ele ficou como um termo de maldição. Quando queremos acusar alguma pessoa de enganadora, de traidora, chamamos ela de Judas, devido a essa carga negativa que o próprio nome traz, devido a esse personagem que traiu o Senhor Jesus. E Pedro, quando vamos falar de Pedro, não temos uma referência específica de Pedro. Pedro pode ser aquele discípulo que andou sobre o mar, que teve uma fé tão tamanha, uma ousadia tão tremenda que ele andou sobre o mar. Pedro também pode ser aquele que deu uma resposta que surpreendeu Jesus, quando Jesus perguntou: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro também é conhecido como aquele que negou Jesus. Momentos antes, na última ceia, quando Jesus declarou pela última vez que ele seria entregue na mão dos judeus, padeceria, morreria e ressuscitaria no terceiro dia, Pedro ficou indignado e falou assim: Não, Senhor, não, eu não permitirei que o Senhor passe por isso. Ainda que o Senhor passe, eu passarei junto com o Senhor, morrerei por ti. A Jesus, acredito eu carinhosamente: Pedro,
antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Porque Jesus conheceria, e isso era um ato profético, isso era cumprimento das profecias, que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. E Pedro, quando se depara com aquela realidade, com aquela profecia cumprida que Jesus disse, que ele o negaria antes que o galo cantasse, acredito, meus irmãos, que depois disso, mesmo Pedro perdoado, o som do canto do galo sempre trouxe uma experiência não muito confortável para Pedro. Acredito que toda vez que ele ouvia um galo cantar, ele lembrava que ele negou a Jesus, que ele fez uma promessa e que ele não pôde cumprir. A promessa: Jesus, eu morrerei por ti. Jesus, eu serei fiel a ti, Deus. Meu Senhor, eu farei tudo para lhe agradar. Meus irmãos, quantos de nós não falamos como Pedro? Não quero dizer que Pedro foi irresponsável, não quero dizer que Pedro foi inconsequente, não. Acredito que Pedro, naquele momento, ele se via na mais tenra vontade, no mais amplo desejo de realmente querer se sacrificar pelo Senhor. Como eu e você dizemos muitas vezes: Senhor, a minha vida é tua, faça de mim o que o Senhor quiser. Tem um cântico que eu gosto muito, que parte do refrão, que diz que a tua habitação sou eu, faça morada. É verdade, somos habitação do Deus vivo, e Ele quer fazer morada em nós. E o cântico termina no refrão: faça o que quiser, pois eu sou todo seu. Na verdade, quando chega na parte desse cântico, a gente engasga um pouco, porque quando Jesus, na pessoa do Espírito Santo, nos pede para fazer alguma coisa, gaguejamos, falamos: não, Jesus, não é bem assim, Senhor, me dá um sinal. Se o Senhor me der um sinal tal, aí eu saberei que é o Senhor que está falando comigo e que é para eu fazer. Quantas vezes Jesus pede para que falemos do amor dele para outras pessoas desconhecidas, no ônibus, na fila, no mercado, pedimos um sinal para Deus. Deus, olha, se tal pessoa falar comigo, puxar assunto, é porque o Senhor quer que eu fale do Senhor para ela. A Bíblia fala que ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Esse é o ide de Jesus. Na verdade, o ide no original quer dizer: aonde você for, pregue o evangelho. E não no sentido que é apregoado hoje, que chegando em um lugar é para você pregar. Não, o sentido não é esse. O sentido é: por onde você passar, pregue o evangelho. Então queremos uma confirmação de algo que já foi confirmado pelas Escrituras. Na verdade, irmãos, a verdade é que somos todos caras de pau. Não queremos fazer e queremos dar uma desculpa para o Senhor. Mas muitas das vezes esquecemos que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, como diz no Salmo 139, Senhor, se eu monto a cama no mais profundo abismo, lá Tu estás. Se eu vou até o mais alto céus, Tu também está lá. Deus sonda o nosso coração. É mais honesto falarmos para o Senhor: Senhor, eu não posso, eu tenho debilidades. Talvez se Pedro, nesse momento, ele tivesse olhado para dentro dele um pouquinho, ele saberia que ele não poderia fazer tamanha proposta para Jesus. Mas Jesus usou aquilo para poder ensinar algo para Pedro, que não podemos falar, que não podemos garantir algo que não é da nossa competência. Se não formos revestidos pelo Espírito Santo, não faremos nada que o Senhor nos pede. Acredito que esse é um dos ensinamentos que Jesus queria passar para Pedro, que Pedro, pela vontade dele, ele não podia fazer nada. A única coisa que podemos fazer para Deus, para o Evangelho, é quando fazemos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Porque Jesus disse no livro de João: porque sem mim nada podeis fazer. Passado esse período, Pedro ficou, acredito, muito descontrolado emocionalmente. Tanto que Pedro, junto com os outros discípulos, eles se trancaram numa casa com medo dos judeus, porque Jesus havia morrido. Eles temiam que eles seriam os próximos. Pedro, muito desnorteado, ele decide não seguir mais a Jesus. Pedro decide voltar atrás. Pedro decide voltar a pescar. Muitas das vezes, quando desapontamos o Senhor, automaticamente ficamos desapontados porque somos pegos nas nossas próprias palavras,
O diabo, ele nos provoca, e muitas das vezes o diabo nos faz tentar, nos faz cair pelo que falamos. E muitas das vezes, muitas pessoas têm desanimado por não ter conseguido manter a palavra, manter o propósito que tinham firmado com Deus. E o diabo aproveita para lançar setas na nossa mente, dizendo: você não foi fiel, você não serve para isso, você não serve para ser cristão, você não serve para esse ministério não é seu, entrega isso, volta o que você estava fazendo, volta para o mundo, volta para a balada, volta para a cerveja, volta para a mulherada, você não é fiel, você não é honesto com dinheiro, volta, você caiu porque você não foi liberto. Acredito que o diabo lançou muitas setas na mente de Pedro. Ele foi pescar, e a Bíblia fala que Jesus foi encontrar com Pedro. Pedro, quando vê Jesus do barco, ele sai do barco desesperadamente para encontrar com o Senhor. E a Bíblia fala no capítulo 21, a partir do 15, diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Tomou a perguntar: Simão, filho de João, amas-me? Ele me respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu por Jesus ter perguntado a terceira vez: amas-me? E lhe respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Durante muito tempo eu fiquei me questionando por que Jesus ele perguntou a Pedro 3 vezes se ele amasse, sendo que Pedro disse na primeira vez que ele já amava e mostrava profundo arrependimento. Eu fui pesquisar e descobri algo interessante que eu quero compartilhar com vocês. É que na verdade a palavra amor no original tem vários sentidos no grego. Para nós, no nosso português, amor, para definir o amor, é apenas uma palavra, que é amor. Amor de irmão, amor de pai, amor de amigo, amor de homem e mulher, é apenas uma palavra que abrange o sentimento amor. Mas no original grego existem várias palavras para definir o termo amor. Então quando Jesus, no versículo 15, diz assim: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Jesus estava perguntando literalmente: Pedro, você me ama mais do que os outros discípulos? Você me ama mais do que esses? Aí Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. No original, quando Jesus fala: Pedro, você me agapau. Agapau é uma derivação do amor ágape, o amor divino, o amor de Deus para a humanidade, o amor imerecido. Então, Pedro, você me ama mais do que esses? Você me ama da forma que eu te amo? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe que eu te filéus. Filéus é uma outra definição para o amor grego, que é uma variação de filos, que filéu quer dizer que eu gosto. Senhor, tu sabes que eu gosto. É um amor descompromissado, é um amor de amigo, é um amor não muito forte, é um amor de companheiro. Senhor, tu sabes que eu te filéu. Aí Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pela segunda vez fala assim: Pedro, filho de João, você me agapau. Você me ama do jeito que eu te amo, Pedro. Você me ama da mesma forma que eu te amo. Pedro responde pela segunda vez: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Tu sabes que eu gosto do Senhor. Pela terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de João. Mas só que dessa vez Jesus troca. Jesus, ele fala assim: Simão, filho de João, você me filéu? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Jesus responde: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus é tão fantástico, querido, ele é tão fantástico, que ele vai se reduzindo. Ele primeiro fala: Pedro, você me ama mais do que esses? Todos eles? Não, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Porque Pedro tinha levado em consideração, porque ele tinha falado que amava tanto o Senhor que entregaria a vida por ele. Agora ele reconhece a sua miséria, ele reconhece a sua pequenez. Não, Senhor, eu gosto do Senhor. Pedro foi sincero naquele momento com Jesus e disse: eu gosto do Senhor.
E Jesus não menosprezou o amor dele, falou assim: então apacenta os meus cordeiros. E Jesus, pela segunda vez, querendo testá-lo mais uma vez, Pedro responde: não, Senhor, não amo como o Senhor me ama, eu apenas gosto do Senhor. E pela terceira vez, Jesus: então, Pedro, já que você me ama só dessa forma, tão pouquinho, sim, Senhor, tu sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo somente esse pouquinho. Acredito que esse pouquinho de todo o coração é um pouquinho, Senhor, que eu faria de tudo para não desapontá-lo mais uma vez. E Jesus pega aquele amor tão pequenininho, aquele amor tão frágil, e diz: apacenta as minhas ovelhas. Não importa, querido, o tamanho do seu amor por Deus, não importa o tamanho do seu amor por Jesus, Ele te ama muito mais do que eu e você possamos imaginar. Mas Ele aceita esse pouquinho de amor que temos para dar para Ele. Ainda que pequeno, ainda que minúsculo, se for verdadeiro, Jesus aceita. Jesus recebe de todo o coração. Ele fala para mim, para você: é só isso que você pode me dar? Mas é verdadeiro o seu amor? Então eu recebo o seu amor. Em troca te dou o meu amor perdoador, o meu amor ágape, o meu amor que é imensurável, um amor que é incondicional. Olha que troca maravilhosa. Jesus pegando a nossa pequenez e nos dando a sua grandeza, a sua graça e a sua misericórdia. Somente o Senhor para fazer isso por nós. Que eu e você possamos aprender com Simão Pedro. Que possamos sim, ainda que pequeno, mas se for verdadeiro, que possamos entregar o nosso amor, a nossa adoração, a nossa vida, ainda que quebrada. Mas, Senhor, minha vida é essa, mas eu quero te entregar verdadeiramente de todo o meu coração. Aceite, Senhor, porque essa é a minha melhor oferta. Creio que assim como Simão Pedro, ele aceitou, assim como Jesus aceitou o amor de Simão Pedro, ainda que pequeno, mediante a gigantesca manifestação de Jesus, Ele fará o mesmo comigo e com você. Quero fazer uma oração com você, querido. Gostaria de convidar que você feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por tão grande amor, Deus, que o Senhor dispensou para mim, para os meus irmãos e para toda a humanidade. Perdoa-nos, Deus, por muitas das vezes sermos como Simão Pedro antes da crucificação, falarmos muitas coisas, Deus, e não cumprir com as coisas que falamos quando direcionamos ao Senhor em forma de voto. Votamos tantas coisas, Deus, tantos propósitos, e não conseguimos cumprir nenhum deles ou quase nenhum deles. Nos perdoa, Jesus, por esses votos de tolo. Pai, perdoa-me, Deus, e recebe o meu coração, Deus, o meu amor que é tão pequeno, é tão pequenininho, Deus, diante do teu grandioso, imenso, infinito amor. É de coração que eu ofereço, Deus. Recebe, Pai, em nome de Jesus. Pai, quero te apresentar também, Deus, os meus irmãos amados, meu Deus, que por não conseguirem, Pai, cumprir o voto que fizeram, Satanás lançou, Pai, setas na mente e no coração, falando que eles não são capazes. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, envia a tua cura, meu Deus, o teu bálsamo curador, Deus. Em nome de Jesus, na mente e no coração, Pai, determino a queda, Pai, a destruição das setas de Satanás, em nome de Jesus. Pai, o Senhor morreu por todos, meu Pai. O seu amor é longânimo, Deus, é infinito para todos, meu Deus. O Senhor é um Deus perdoador. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus de graça, meu Pai. O Senhor nos escolheu sabendo que somos pecadores, que falharíamos, Deus, e falharemos muitas vezes. Mas o Senhor não olha a nossa debilidade, Deus. O Senhor não olha isso porque o Senhor sabe que somos material defeituoso, meu Deus. O Senhor sabe que olhando para nós, sabes, Pai, que pela força do nosso braço nós vamos errar, meu Deus. Somente pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu Espírito Santo nos revestindo, nos ajudando, nos auxiliando, somos capazes, Deus, de cumprir as tarefas que o Senhor nos designa, Deus. Tem misericórdia dos meus irmãos, que esse perdão, meu Deus, chegue através dessa oração, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, perdoa meu irmão, meu Pai. Perdoa ele, perdoa minha irmã, meu Pai. Perdoa, Deus,
que eles não conseguiram cumprir, Deus, o teu propósito, meu Deus, cumprir o teu chamado, meu Pai. Fortalece, meu Deus, Pai, que o teu óleo, Pai, possa ungir e curar, meu Deus, o corpo, Deus, a alma, os sentimentos, meu Pai, feridos pelo Satanás, meu Deus, pelas consequências, meu Deus, de não ter cumprido o teu chamado. Pai, cura o espírito desse irmão, dessa irmã, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, que foi machucado, meu Pai, tem sido machucado pelas obras do diabo, meu Deus, pelas acusações de Satanás, Espírito Santo, em nome de Jesus. Cura, Pai. Recebe o nosso amor, Deus, ainda que pequeno, mas é de coração, Deus. Muito obrigado. Perdoa-nos, Deus, e que possamos nos perdoar, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que possamos começar do zero. Assim como Simão Pedro começou do zero, Deus, quando o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Creio que o Senhor fala para esse irmão, para essa irmã: meu filho, minha filha, tudo bem, se você me ama dessa forma, eu aceito que seja de todo o coração, mas vamos continuar de onde paramos. Não pare, não olhe para trás, eu já te perdoei, agora você tem que se perdoar. O perdão já foi liberado na cruz do Calvário, eu já lhe perdoei, agora você precisa se perdoar. Oh, meu Deus, muito obrigado por tamanho amor e por tamanha graça, Deus. Não somos merecedores, Deus. Muito obrigado por tudo, meu Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.